Bom dia, pessoal. Quero ler uma palavra de Deus para você agora nessa manhã. Essa palavra ela já vai começar dizendo o seguinte. Ela está em Ezequiel, capítulo 13, versículo 2. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os falsos profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e falam coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, ou seja, os falsos profetas, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade, adivinhação, tudo mentira. O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Queridos, perceba o que Deus disse sobre os falsos profetas. Eu vou estar explicando para você rapidamente. O Senhor levantou Ezequiel e disse: Ezequiel, profetiza contra os falsos profetas, porque eles estão profetizando coisas que eles veem no coração deles. Diga para eles o seguinte: ai de vocês, seus loucos, que seguem o seu próprio espírito e falam coisas que não viram. Os teus profetas são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Fenda na casa de Israel são pequenos buracos, pequenas brechas que estão dando pecado. Perceba que os falsos profetas eles não estão interessados em ajudar você a evoluir espiritualmente. Eles estão interessados em vestir um terno, uma gravata, pedir o seu dinheiro, pregar uma palavrinha, e o que você faz é um problema entre você e Deus. Eles não estão interessados em ensinar a palavra de Deus para vocês e fazer com que vocês pratiquem a palavra de Deus. Pelo contrário, eles veem vaidade, versículo 6. Eles só veem vaidade e adivinhação mentirosa. Meus queridos, muitos de vocês têm falado com a gente aqui, que tem ido à igreja, que pastor tem revelado macumba. Isso não existe, meu amigo. Isso tudo é mentira, são falsos profetas. Perceba como eles agem sempre da mesma forma. Eles sempre falarão para você aquilo que é vaidade. Eles estimularão você a usar a palavra de Deus sob um prisma, sob um ponto de vista de que você precisa crer no Senhor para que as coisas aconteçam na sua vida, quando na verdade as coisas não funcionam dessa forma. Aquele que serve a Deus deve servir a Deus de coração, única e exclusivamente pelo fato dele amar a Deus. Esses são os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras mulheres de Deus. Não existe a menor possibilidade de você servir a Deus com interesse. Perceba que eles fazem adivinhações mentirosas. A palavra de Deus ensina isso, adivinhações mentirosas. O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Então por isso eles dizem, assim diz o Senhor, não sei o que lá, você vai prosperar. Então perceba que no versículo 6 eles falam exatamente isso que eles falam, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Eles veem vaidade e adivinhação mentirosa e dizem, o Senhor disse, quando na verdade não foi o Senhor que os enviou. E eles fazem que essa palavra se cumpre, mas a palavra não se cumpre, porque eles não são profetas conforme a vontade de Deus. Perceba que todos os profetas eles falam que tudo vai ficar bem na sua vida. Você vai para uma igreja evangélica. Ninguém procura uma igreja se não tiver com problema espiritual, meu amigo. A pessoa vai procurar a igreja, ela está passando por algum problema espiritual e, de certa forma, ela está querendo se aproximar de Deus. Isso faz parte da fase do desenvolvimento da fé de todo ser humano. Se você vai à igreja católica, se você vai à igreja evangélica, é porque você está buscando Deus. Mas existem pessoas que não. Existem pessoas que estão frequentando essas igrejas de forma automática. Elas vão e não sabem por que vão, porque vivem uma vida completamente de pecado. São pessoas que não têm um pingo de conversão no coração. Elas vão
por ir. Simplesmente porque não tem nada a fazer. Já estão acostumadas com isso. Então, por isso, elas frequentam essas igrejas. Então, perceba que esses falsos profetas que pregam dentro dessas igrejas, eles estão destruindo a fé das pessoas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Versículo 8. Versículo 8. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes mentira, portanto, eis que sou contra vós. Querido, perceba que não adianta você ir para a igreja e ouvir o seu pastor que a sua vida irá melhorar, ouvir o seu pastor dizer que a porta do emprego vai abrir. Isso tudo é mentira. Ah, eu vi uma macumba feita contra a sua vida. Tudo mentira. Tudo mentira. A palavra de Deus ensina claramente isso, meu amigo. A palavra de Deus ainda ensina que Deus não só é contra ele, mas também é contra você. Não adianta você achar que você vai para a igreja e que você não tem culpa. Ah, eu não tenho culpa. Se o cara está mentindo, está me enganando, claro que tem culpa. Se você pegar Ezequiel capítulo 14, você vai ver que Deus fala claramente sobre o castigo aos idólatras. O castigo aos idólatras. São pessoas que frequentam ídolos, lugares que têm ídolos. Ídolos, entenda tudo aquilo que você coloca à frente de Deus. A palavra de Deus ensina que só há um mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina que só há um pastor, e ele é Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina que só há um tipo de gente que será salva, e esse é o rebanho que segue a Jesus Cristo. Se você vai para uma igreja atrás de um pastor, então você não faz parte do rebanho, você não é pastoreada por Cristo, e você é uma idólatra, você é um idólatra. Perceba que a palavra do Senhor, ela foi muito clara em relação a fortalecer vocês nesses erros, porque quando você nega o sangue de Jesus, quando você nega a fé, Deus permite que você permaneça no erro de crer em falsos profetas. Deus não tem pena de você, meu amigo. Se você está feliz na sua igreja com seu pastor e você defende seu pastor com unhas e dentes, saiba que isso é maldição, e maldição imposta pelo próprio Deus. Não culpe o diabo pelas iniquidades do seu coração. Você é livre para ler a Bíblia a hora que você quiser, e no entanto você prefere viver conforme as vontades do demônio. Perceba o que Deus diz em Ezequiel capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade eles puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ou seja, aquilo que eles falam, aquilo que eles oram, deveria eu escutá-los? Versículo 4. Portanto, fala com eles e disse-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Para qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos em seu coração, e puser o tropeço da maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, o responderei por mim mesmo, e porei meu rosto contra esse homem, e farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa que eu, Senhor, persuadi esse profeta,
e estenderei as mãos contra ele, e irei destruí-lo do meio do meu povo. E levarão a sua maldade, como a maldade de quem pergunta será a maldade do profeta. Perceba que essa palavra é muito forte, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo, e eu serei o Deus desse povo, diz o Senhor Jeová. Querido, perceba que você frequenta uma igreja usando um pastor como mediador, usando um padre como mediador, e Deus está afastado de você, por isso sua vida é uma desgraça. Porque a palavra de Deus ensina: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. O Senhor sabe que você tem frequentado a igreja com objetivo financeiro, objetivo pessoal. Eu quero ir para a igreja porque eu tenho um problema sentimental, porque eu já tenho 25 anos e não estou casada. Eu já tenho 30 anos e não estou casada. Porque eu tenho 30 anos e estou em casa ainda. Porque eu tenho 20 anos e ainda não consegui um emprego. Querido, isso é igreja evangélica. Se você busca a igreja para isso, então perceba que Deus falou que falará por meio da boca do falso profeta para te fortalecer no seu erro. Porque a palavra ensina que pessoas falsas e mentirosas amontoarão para si mestres, conforme suas próprias concupiscências. Deus, ele esquadrinha os corações, ele olha o coração do ser humano e vê se aquele coração é puro. Se aquele coração estiver puro, querendo servir a ele verdadeiramente, então o Senhor vem, cura e liberta. Mas se o Senhor percebe que nesse coração o que há é apenas interesse transitório em resolver problemas, eu vou resolver esse problema aqui. E Deus sabe que quando você resolver esse problema, você vai se afastar da face do Senhor. Então perceba que Deus permite que os religiosos sejam religiosos. Por quê? Porque a religião nada mais é do que um castigo de Deus para aqueles que não se aproximaram de Deus com o coração verdadeiro. São pessoas que vivem uma vida dupla, são pessoas que não glorificam a Deus em suas vidas e, no entanto, eles pensam que o simples ato de ir na igreja uma vez por semana já é o suficiente para agradar a Deus. Queridos, Satanás tem ensinado vocês que essa é a forma de servir a Deus. A prova que vocês não sabem nada sobre Deus é que vocês não conhecem a Bíblia. Vocês acham que podem viver a vida de vocês conforme suas próprias vontades. E no final de semana você acha que você pode ir para a igreja de pedra, que Deus disse que não habita, em Atos 17, 23, 25. E você acha que você está agradando a Deus? Perceba que Deus diz que esses falsos profetas estão iludindo vocês, pregando vaidades, fazendo adivinhações. E vocês continuam frequentando esses lugares atrás de adivinhações, atrás de vaidades, que é o amor ao mundo, dinheiro. Eu quero saber se alguém fez uma macumba. Eu quero saber se alguém sonhou comigo. Querido, Ezequiel 3, versículo 6. Ezequiel 13, versículo 6. Eles veem vaidade e adivinhação mentirosa e ainda dizem que eu disse isso, diz o Senhor. Perceba que eles usam o nome do Senhor para dizer que viram isso, viram aquilo, mas é tudo mentira, são falsos profetas. E aí a gente prega essa palavra, como vieram dois demônios, aí escreveram há pouco quando a gente falou do Cláudio Duarte. A menina, eu tenho pena dessa menina aí, uma menina feia, escrava da vaidade, que se acha bonita, veio dizer pra gente: não julgueis, não julgueis. Então você tem Ezequiel 3, João 7, 24, Ezequiel 13, Malaquias. Você tem uma penca de versículos onde Deus diz que nós devemos julgar esses falsos profetas e denunciar esses falsos profetas. Se você abrir no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, você vai ver que não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as abertamente. Então perceba que aqui a gente não discute com vocês, porque não adianta discutir com pessoas que negam a palavra de Deus. Aqui a gente conhece a palavra de Deus. Todos os religiosos, eles negarão a palavra de Deus. Perceba que isso é um castigo de Deus para esses próprios idólatras, porque eles defendem pastores. A palavra de Deus é pregada e as pessoas defendem pastores. Essas duas pragas que há pouco falaram lá no comentário do Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte, vocês sabem, é um homem extremamente maligno. É um homem blasfemo. Imagine Jesus pregando sobre sexo oral, sobre sexo anal.
Vocês conseguem imaginar o Senhor Jesus fazendo isso? Pois é. Então Jesus disse que aquele que me ama deve andar como ele andou. Ah, mas... Então perceba que esses falsos profetas, eles são levantados, e nisso se cumpre a profecia dessa palavra que nós falamos. Os falsos profetas, eles são levantados para pregar aquilo que o povo afastado de Deus tem no coração. O próprio Deus levantou esse Cláudio Duarte para fortalecer as pessoas no erro. Pessoas que não gostaram da palavra do Senhor. Pessoas que desde já estão condenadas ao inferno. Ah, e o Cláudio Duarte é uma bênção porque ele prega sobre sexo e é uma maravilha. Porque o sexo faz parte da vida. Querido, aonde foi que Jesus pregou sobre sexo? Aonde foi que Jesus pregou sobre sexo? Aonde foi que Paulo escandalizou? O sexo faz parte da vida de quem é casado. Tudo bem, mas eu não preciso ficar falando de sexo aqui, porque isso aqui não é programa da Cristina Rocha. Isso aqui é pregação da palavra do Senhor. E aí o Cláudio Duarte cobra, acho que 50 mil para pregar uma palavra, prega sobre sexo, e aí vem um religioso e defende. Por quê? Porque está morto. Faz parte do sistema que está morto. Então perceba aqui, ó, filho do homem, esses homens se levantaram. Esses homens levantaram os ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade. Eles puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles, e diz-lhes assim o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Então perceba que Deus, de fato, usa o Cláudio Duarte, mas usa para o erro, porque o Senhor fortalece essas pessoas na maldade do coração dessas pessoas. Você quer sexo? Então eu vou levantar um profeta que fale sobre sexo. Você quer dinheiro? Tudo bem, eu vou levantar um falso profeta que fale sobre dinheiro. Você quer vida sentimental? Tudo bem, eu vou levantar um falso profeta que fale sobre vida sentimental. Veja isso, Ezequiel capítulo 14, versículo 4 e 5. Para que possa apanhar os meus escolhidos no seu coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, disse a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Perceba que no versículo 8 Deus diz: e porei o rosto contra essa pessoa, e o farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, enganei esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do povo de Israel. Queridos, perceba que é aquilo que nós estamos falando desde que nós iniciamos a pregação. Essas pessoas que gostam de pastores, eu gosto do Cláudio Duarte, eu gosto do Paulo Júnior, eu gosto do Silas Malafaia. Uma coisa é você ouvir uma pregação, lendo a Bíblia, procurar entender a palavra. Outra coisa é você fazer dessas pessoas que devem ser seguidas, pessoas que devem ser defendidas como homem de Deus. Eu só conheço... Os homens de Deus que eu conheço são Ezequiel, Isaías, Jeremias, Paulo, Pedro, Tiago, porque são os homens que estão na Bíblia, são os homens que não mentem, porque a palavra de Deus é a única verdade. Agora, se você acha natural um pastor falar sobre sexo, escandalizando, querido, está escrito. Se você gosta dele, você está sob maldição, você está sob o castigo dos idólatras, Ezequiel capítulo 14. E aí você julga, a pessoa diz: não julgueis. Mas você perceba que Ezequiel 13, versículo 2, Deus fala para Ezequiel: profetiza contra os falsos profetas, que só profetizam o que tem no coração, só profetizam vaidade, adivinhação, só mentira. Então perceba que a missão do servo de Cristo é ouvir a Deus e não esses malditos religiosos que não servem para nada. Queridos, acho que já está na hora de vocês amadurecerem a fé
Muitos de vocês estão seguindo pastores, muitos de vocês estão seguindo líderes religiosos. Vocês receberão o castigo dos idólatras, porque a palavra de Deus ensina que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É a Ele que você tem que desenvolver uma relação. Você tem que começar a orar no seu quarto, pedir forças ao Senhor Jesus, para que você possa servi-lo verdadeiramente em cada lugar na sua vida. Não adianta ir para a igreja domingo, esquecer do Senhor dia de semana. Isso é coisa de religioso que já está morto. Essas pessoas arderão o inferno. Elas encherão o inferno. Não se misture com essas pessoas. O Salmo 1 ensina isso. Comece a ler a Bíblia, praticar a palavra de Deus. Perceba que esses pastores são todos mentirosos. Não há um só que preste. Jeremias 8 ensina isso. Do menor ao maior são todos ladrões. Os religiosos a mesma coisa. Não pense que por ser crente, por ser amigo de crente, você está salvo, você vai ter um amigo que vai te ajudar. Mentira. Todos os religiosos são servos de Satanás disfarçados de ministros da justiça. 2 Coríntios capítulo 11. Deus disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus disse que o reino de Deus não está aqui e não está lá. Ou seja, não existe igreja. A igreja dali é boa, a igreja dali é ruim. O reino de Deus, disse Jesus, ele está dentro de nós. O templo do Espírito Santo de Deus somos nós, não é a igreja. Só há um pastor, você não pode ter outro. Esse pastor é Jesus Cristo, está escrito em João capítulo 10. O evangelho é salvação para quem crê. Quem não crê no que eu disse já está condenado. Ou você passa a crer no evangelho e praticar o evangelho, ou desde já você está condenado. Perceba que você receberá o castigo dos idólatras. Deus afasta a face dele. Muitos de vocês estão frequentando a igreja e não têm resposta de Deus. Por quê? Porque Deus afastou a face de vocês e vocês estão vivendo a maldição do castigo dos idólatras. Ezequiel capítulo 14. Não pereçam por falta de conhecimento acerca das Escrituras. Se Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai a Deus a não ser por ele, é bom que você comece a usar esse caminho. Porque se Jesus disse que ele é o único caminho que conduz a Deus, por que vocês têm usado pastores? Por que você tem usado ir a igrejas? Você está negando a palavra de Deus. Você não está entendendo a palavra de Deus. Se Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, isso significa que você deve trilhar pelo caminho de Cristo, lendo a palavra, vivendo a palavra, andando como ele andou, praticando a fé, se afastando do pecado, ajudando ao pobre necessitado. Ele é a vida, o que significa que quem não segue já está em caminho de morte. Por isso você está ansioso, aflito, sofre, é inseguro, coração dispara. Você é uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem um pingo de personalidade. Justamente porque você está sob a maldição dos idólatras. Pare de ir à igreja, pare de ter pastores, abra a sua Bíblia todo dia e comece a ler, comece a praticar, comece a orar. Essa é a única forma que você tem de mudar essa vida miserável que você está vivendo. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou você faz dele o caminho, a verdade e a vida para chegar a Deus, ou você vai ficar vivendo eternamente sob a maldição dos idólatras. E aí no dia que você morrer, você vai estar diante do trono de Deus, vai ser julgado, e ali haverá choro e ranger de dente, porque o que te resta vai ser o inferno. Queridos, inscreva-se no nosso canal no YouTube, nós temos muitas pregações, nós estamos disponibilizando um amplo arsenal de pregações para que você possa entender a palavra de Deus. Não, vou pedir um favor para vocês. Quando vocês forem ouvir as nossas pregações, abram a Bíblia e acompanhem para ver se realmente é o que está escrito. Vocês precisam entender a necessidade que tem de não confiar no homem. Eu sou o homem. Leiam a Bíblia, peguem a Bíblia. Quando a gente citar os versículos, você tem que anotar o versículo e procurar ler. E se eu estiver falando mentira, eu vou estar enganando você. Entenderam o que eu estou falando? Então assim agiam os bereanos. Os bereanos, eles, quando Paulo e Silas pregavam, eles anotavam as coisas que eram pregadas e depois eles iam conferir nas Escrituras. Acho que eu vou até pregar sobre isso daqui a pouco. Vou pregar para vocês então, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe nossas mensagens, seja tu também a igreja do Deus vivo. Não adianta dizer amém, aleluia, glória a Deus. É preciso estudar a Bíblia e praticar a palavra de Deus e pregar ao próximo.
Porque assim como eu posso fazer diferença na sua vida, você pode fazer diferença na vida de alguém. E assim é a Igreja do Deus Vivo. Ela é firme, viva, atuante. Que Deus abençoe em nome de Jesus.